Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Aqui quem fala mais uma vez é o pastor André Araújo e nós estamos retornando com mais esse vídeo para darmos prosseguimento à linha de estudos de escatologia bíblica. Estamos tratando nessa série de vídeos, esse é o terceiro vídeo, de temas relacionados à doutrina das últimas coisas. Já falamos no primeiro vídeo sobre o princípio das dores, tratamos no último vídeo também sobre a questão do arrebatamento da igreja, e no vídeo de hoje nós vamos estar tratando diretamente do período chamado de tribulação e grande tribulação. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos muito satisfeitos e alegres com todos aqueles que têm nos acompanhado no nosso canal e têm compartilhado a mensagem do Evangelho. Quero deixar mais uma vez o convite para você que ainda não está inscrito no nosso canal, que se inscreva em nosso canal. Abaixo do vídeo você vai ter aí a palavra inscreva-se, é só clicar nessa palavra e você automaticamente estará recebendo os novos vídeos e mensagens que estaremos postando aqui no nosso canal. E você também pode estar compartilhando essa mensagem com seu grupo de amigos, irmãos e irmãs que também gostam e têm interesse de conhecer um pouco mais das Escrituras Sagradas. Não se esqueça também de estar dando sempre o seu joinha lá e fazendo os seus comentários para podermos melhorar a cada dia mais a qualidade e assuntos que trazemos dentro deste canal. O nosso propósito, o propósito da Sala Teológica, é difundir o Evangelho, as doutrinas bíblicas, para que os irmãos alcancem uma fé sadia na presença do Senhor. Amém? Meus irmãos, antes de darmos início à lição de hoje, a mensagem de hoje, e nós vamos estar falando sobre a tribulação, a grande tribulação, e também falando sobre a pessoa do anticristo, tá certo? Mas antes de darmos início, eu quero fazer uma oração com vocês. Oremos. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos por poder estar na tua presença. Deus, louvado seja o Senhor e bendito seja o teu nome pela tua palavra, pois a tua palavra é fiel e digna de toda aceitação. A tua palavra é a verdade, ó Deus. Pai, nós estamos aguardando a vinda bendita e gloriosa do teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que prometeu levar a noiva, a igreja, e poupar ela da ira vindoura. Senhor, abençoai cada irmão e irmã, cada ouvinte, cada pessoa que for alcançada por essa mensagem, para que a fé brote em seu coração e assim seja conservada na sua alma, uma fé viva e genuína e uma viva esperança para o dia bendito da vinda do Senhor. Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê, Senhor Deus, crescimento espiritual diante do Senhor e dos homens pela tua palavra, através do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs. A lição de hoje nós vamos estar falando acerca da tribulação, né? E aí eu gostaria de pegar um texto e os irmãos e as irmãs anotem as referências bíblicas que nós estaremos transmitindo para vocês, até porque é importante vocês depois analisarem o texto bíblico no qual nós lemos aqui, para examinar se é exatamente da forma que nós estamos falando, tá certo? Nós, como crentes da Assembleia de Deus, temos por costume examinar as Escrituras, tá bom? Então eu quero que os irmãos e as irmãs abram uma Bíblia Sagrada, por favor, aí, no Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 24. Nós vamos estar lendo 2 versículos da Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 24. E também vamos estar lendo 2 versículos bíblicos no livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 13 e 14. Tá bom? Mateus 24, 21 diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias.
Apocalipse capítulo 7, versículo 13 diz: E um dos anciãos me falou dizendo: Esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Versículo 14 diz: E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, vamos lá, meus irmãos e irmãs. Como eu li aqui, Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo de número 21, diz o texto que: Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então nós temos aqui um contexto bíblico de advertência de Deus à humanidade, aos homens, para que os homens estejam preparados, apercebidos, com relação aos sinais que nós já tratamos na primeira lição, que foi acerca do princípio das dores, que os homens deveriam estar atentos à ocorrência dos eventos, tanto de contexto religioso, quanto de contexto político, quanto de contexto social, quanto no contexto da própria natureza. Esses sinais são o princípio das dores que está elencado dentro do contexto da resposta que Cristo deu aos seus discípulos em Mateus capítulo 24, versículo 3, quando indagado pelos discípulos acerca do final do mundo e da vinda dele. Então Jesus lhe falou acerca dos sinais que antecederia a sua vinda. E como nós aprendemos na última lição acerca do arrebatamento, nós temos da parte de Cristo duas promessas da sua vinda. Uma vinda será uma vinda invisível, a primeira, e a segunda vinda dele será uma vinda visível. Jesus só colocará o pé nessa terra novamente na sua vinda visível. E essa vinda visível se dará exatamente ao final, ao término do período da tribulação e grande tribulação. Nesse contexto em que nós estamos hoje, nessa dispensação chamada dispensação da graça, a igreja ainda permanece aqui, a igreja está aqui. E enquanto a igreja estiver aqui, o período da tribulação ele não vai se iniciar, não será dado início a esse período esse que o texto chama de grande aflição. Por que grande aflição? Porque Deus nesse período reservará aos homens julgamentos que recairão tanto sobre o homem, quanto a natureza, quanto a toda a sua criação. Nós veremos no andar dessa lição, no andamento dela, mais adiante, quantos sinais, quantos juízos serão derramados nesse período. Aí, para darmos início à parte introdutória da lição, ressaltando que a igreja ela não passará pelo período da tribulação, como aprendemos no último vídeo. Se você não ainda assistiu, assista ele, o vídeo sobre o arrebatamento da igreja, pois lá nós temos as 4 visões interpretativas acerca do arrebatamento. Nós temos linhas interpretativas que acreditam que o arrebatamento se dará antes da tribulação. Nós temos linhas e correntes teológicas que acreditam que a igreja passará por toda a tribulação. E também temos uma linha e uma corrente teológica que acredita que a igreja chegará até o meio da tribulação. E outra linha teológica acredita que a igreja passará por toda a tribulação e antes do início do milênio ela será tirada. Ou seja, a qual dessas correntes nós, Igreja Assembleia de Deus, crentes da Assembleia de Deus, somos partidários? Nós somos cristãos que acreditamos na linha interpretativa e a corrente teológica que a igreja ela não passará pela tribulação, ou seja, nós somos pré-tribulacionistas.
Logo, se nós somos pré-tribulacionistas, a igreja saindo dessa terra é exatamente o start necessário para o início do período que nós vamos denominar aqui de grande aflição e angústia, ou, em outras palavras, período da tribulação, tá certo? E aí, vale nos trazer algumas perguntas para indagarmos esse momento inicial. A igreja vai passar pela tribulação? A resposta é, na nossa linha e o nosso ponto de vista da Assembleia de Deus, a igreja não passa pela tribulação. Eu acredito nisso. E aí nós temos textos bíblicos que exatamente nos dá referência, base e fundamento para sustentarmos esse ponto de vista e essa crença, tá certo? Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10 e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo de número 8. Esses são apenas 3 versículos. Tem outros versículos bíblicos que sustentam essa posição, tá certo? Então nós acreditamos que a igreja não passa pela tribulação. Segundo, a igreja será arrebatada antes da tribulação ou depois da tribulação? Como já disse, a igreja é arrebatada antes da tribulação. Tem pessoas que pertencem a outras denominações e linhas ministeriais evangélicas, tá certo? Que acreditam que a igreja passa pela tribulação. Nós, assembleanos, assim não acreditamos. Agora, se a igreja ficar para a tribulação, ou seja, o que muda? E aí, observe uma coisa, meus irmãos, o ponto de vista, se a igreja passa pela tribulação, se ela é arrebatada no meio da tribulação, depois da tribulação ou antes da tribulação, isso não vai mudar em absolutamente nada o contexto de salvação, porque salvação é graça, é um favor de Deus, tá? É um ato de amor e de bondade do Criador para com a sua criatura, ou os seus filhos, que deram crédito à pregação do Evangelho, tá bom? Mas eu quero crer, com base e fundamento nos textos que passei, que a igreja não vai passar pelo momento da tribulação, tá certo? E como nós lemos exatamente aqui no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 21, e eu quero ler novamente, que diz assim: haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá. Isso significa que o período da tribulação é um período singular, único, que jamais houve ou haverá tal momento na história dos homens na face da terra, no contexto de flagelos, de aflição, de angústia, de sofrimento que vai acontecer. Versículo 22 diz: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. O contexto aqui diz que o período da grande aflição, ele será curto, ou seja, será menos do tempo inteiro. E aí por isso que nós trazemos ao falar sobre tribulação, e eu divido a tribulação em 2 partes. Eu divido a primeira parte, os primeiros 3 anos e meio, que é o período que eu chamo de tribulação, e eu tenho a segunda etapa da tribulação, que eu denomino como grande tribulação. Por que grande tribulação? Porque é exatamente do meio para o final, aonde haverá uma intensificação dos juízos da parte de Deus sobre a humanidade. Agora, no versículo de número 22 de Mateus 24, diz assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. O versículo 22, ele faz a alusão que o motivo maior do abreviamento daquele sofrimento, daquela aflição, se dá por causa dos escolhidos. Os escolhidos aqui, nesse contexto, é a nação, o povo de Israel, o remanescente de Israel, a semente de Jacó. É por causa do próprio povo judeu que esse momento de grande sofrimento, de grande aflição, ele será abreviado. Ou seja, nós vamos ter 2 tempos na tribulação.
A primeira fase da tribulação, primeiros 3 anos e meio, e a segunda fase da tribulação, que é o período de intensificação dos juízos, tá certo? Na primeira fase, os judeus vão poder viver livremente e servir a Deus da forma que a lei determina. Mas, ao meio da aliança e do tempo, nos 3 anos e meio, haverá uma quebra dessa aliança com o governo do anticristo, e aí sim vai haver uma intensificação, uma perseguição sobre os escolhidos. É por isso que o texto diz que aquele tempo é abreviado. São 7 anos de tribulação, mas os judeus mesmos, eles serão exatamente perseguidos somente 3 anos e meio, e não em 7, como é o período literal da tribulação. Agora eu quero fazer com os irmãos, as irmãs, uma definição bíblica do que é a tribulação. Segundo o dicionário de profecia bíblica, a grande tribulação é um período de aflição e angústia. Então, quando eu falo grande tribulação, eu estou fazendo referência e alusão a um período de aflição e a um período de angústia. Aflição e angústia essa incomum, que vai ter início, e aí olha, vai ter o início, o start, após o arrebatamento da igreja, que é a linha e a corrente de interpretação escatológica que nós adotamos, ou seja, somos pré-tribulacionistas. Deus, o justo juiz, estará enviando sobre o mundo, após o arrebatamento, juízos sobre a humanidade. Esse período de aflição e angústia terá duração. Quanto tempo durará a tribulação? 7 anos, tá certo? São 7 anos literais. Lembra lá do livro do profeta Daniel, capítulo de número 9, quando disse que havia sido determinada 70 semanas sobre o povo eleito, o povo escolhido, Israel, mas que na 69ª semana para a 70ª semana haveria um interlúdio aqui, um espaço de tempo, e essa última semana da profecia bíblica dada a Daniel lá no Antigo Testamento, no capítulo 9, ela vai se cumprir, literalmente, essa última semana, no contexto do período da tribulação e grande tribulação. Ou seja, a 70ª semana da profecia bíblica do livro de Daniel, ela se encaixa na história da humanidade, exatamente no contexto da tribulação. Agora, a igreja, ela não vai passar por esse período da grande tribulação. E aí eu quero só fazer alusão a 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que diz: E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Se Jesus está prometendo livrar da ira futura, e ele fala no contexto de ressurreição dos mortos, porque, como eu disse na lição anterior, nós estamos falando que o arrebatamento, ele é o início da ressurreição. Porque aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando? No momento do arrebatamento. E aqueles que estiverem vivos serão transformados, ou seja, também receberão um corpo glorificado. Logo, dentro desse contexto, nós temos o quê? Jesus dando a oportunidade para os salvos de todas as épocas, de todos os tempos, no arrebatamento, de subir ao céu para receber os galardões, passando pelo tribunal de Cristo e passando pelas bodas do Cordeiro. Enquanto isso, aqui na terra, haverá a abertura do início do julgamento e do juízo de Deus sobre toda a humanidade. Período esse que a Bíblia denomina como o período em que Deus derramará da sua ira sobre a humanidade, sobre os homens. Tá certo? A palavra tribulação ou período de tribulação na Bíblia Sagrada, ela tem vários nomes. E aí eu quero compartilhar com os irmãos e irmãs algumas nomenclaturas que fazem referência a esse período, ao momento da tribulação. Se eu for lá para o livro de Jeremias capítulo 30, versículo 7, diz que aquele período será chamado período de angústia para Jacó. Também na Bíblia Sagrada, esse período aqui é chamado do período do dia do Senhor,
que é o período onde Deus derramará os seus juízos. Também pela a 70ª semana, que é as 70 semanas de Daniel, também é denominado e está fazendo alusão ao período da tribulação, tá certo? Também nós podemos dizer que esse período, biblicamente, é chamado de dia da desolação. Também é chamado de período da ira vindoura, 1 Tessalonicenses 1:10. Também nós temos referências que falam que esse momento aqui é o período da hora do julgamento do Senhor. Também é chamado de período de tribulação e grande tribulação. Como nós podemos observar, nós temos aqui vários adjetivos e nomes que fazem alusão ao mesmo período e ao mesmo evento, dentro de um contexto de tempo que é o período da tribulação, tá certo? Agora eu quero trazer aos irmãos e às irmãs o contexto que antecede esse momento aqui. Nós, como igreja, os fiéis, nós estaremos sendo o quê? Poupados deste momento de tribulação, tá certo? A igreja será poupada, nós seremos poupados. 1 Tessalonicenses 1, versículo 10. E como que nós devemos hoje comportar, conduzir a nossa vida e viver a nossa vida, para que este dia, este momento, o momento do arrebatamento, ele não nos pegue de surpresa. Por quê? Porque para aqueles que ficarem no contexto da tribulação, será um momento, como nós dizemos aqui, de angústia e de aflição, um momento de grande sofrimento para a humanidade na terra. Lucas 21:36 diz: vigiai, pois, em todo o tempo. A igreja, neste momento, precisa vigiar, orando para que sejais havidos por digno de evitar todas as coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Esse ou essa deve ser a postura do cristão. Essa deve ser a postura da igreja. Essa deve ser a postura do irmão, da irmã, do jovem, do adolescente, do ancião, daquele que ama e está aguardando a vinda bendita do Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Tá certo? 1 Tessalonicenses também, capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira. Olha o que o texto diz. Deus, ele pretende nos poupar, ele pretende poupar esta geração anti-tribulacionista deste momento em que vai vir a sua ira sobre a humanidade. Versículo 9. Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então, meus irmãos, fica o alerta, fica a orientação, fica a chamada a um grande despertamento. Desperte, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Imagine que agora a igreja saiu da terra, a igreja foi arrebatada e nós vamos ter início agora ao período chamado tribulação. Por quê? Olha o que diz o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Meus irmãos, agora nós sabemos quem detém o anticristo, quem detém a manifestação do homem do pecado, quem detém a manifestação e a operação de Satanás neste mundo. Quem é que inibe e faz com que Satanás não haja da forma que ele quer hoje, neste momento aqui, é o Espírito Santo de Deus. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui com a igreja, ele não pode agir como ele quer. E o texto diz, versículo de número 7, o mistério da injustiça opere somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado.
Quem é que está aqui e que vai ser tirado daqui deste mundo? A igreja. Enquanto o Espírito Santo e a igreja estiverem aqui na terra, Satanás não pode colocar o seu plano 100% em atividade. Mas ele está já trabalhando nos bastidores do poder deste mundo, dentro das regiões celestiais, para trazer exatamente esse contexto de grande ilusão, de engano, de mentira, que vai vir sobre toda a humanidade para provar os que aqui estiverem e ficarem durante o período da tribulação. Mas nós louvamos a Deus que a igreja vai sair daqui. O Espírito Santo vai conduzir a noiva ao encontro do noivo para adorar ao Senhor nos altos céus. A tribulação ela vai começar depois que haver uma intensificação do poder secreto da iniquidade. A Bíblia diz, o mistério da injustiça já está operando, ou seja, esse contexto que nós estamos vivendo aqui já está demonstrando que há engano, heresias, muitas e falsas religiões, muitas pessoas vindo em nome do Senhor, apregoando heresias, doutrinas de homens, doutrinas de demônio, e isso é um sinal latente de que a igreja a qualquer momento sairá deste mundo aqui. E quando ela sair, o homem do pecado há de se manifestar. Outro sinal evidente de que nós estamos na iminência do cumprimento bíblico da palavra do Senhor e do aparecimento do homem do pecado é a grande rebelião contra a fé que tem se dado nesses últimos anos, nesses últimos dias. Nós passamos o período que foi denominado pelos filósofos, pelos sociólogos de o período da razão, e agora os homens eles estão amando a si mesmo cada vez mais. O centro do mundo, o centro do universo de adoração é o próprio homem, é a própria criatura. Ou seja, estão amando e reverenciando mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Esse é um período que nós estamos vivendo. E a rebelião contra a fé, ela se dá de forma descarada em todos os níveis da sociedade. Seja nos meios de comunicações, seja na alta sociedade, seja na classe média, seja entre as pessoas que têm pouca condições financeiras ou condição de estudo. Em todos os níveis nós estamos vivenciando e vendo uma rebelião intensificada contra a fé. As pessoas ignorando e não tendo temor nenhum, nem a Deus, nem a sua palavra, nem a sua profecia, nem as suas verdades. Isso está acontecendo nos dias atuais e tem sido aumentado isso de forma paulatina nos últimos tempos. O anticristo, que é o homem do pecado que vai aparecer quando a igreja for arrebatada, ele certamente vai ser uma pessoa, e uma pessoa de carne e osso, que receberá autoridade e que receberá poder. Para quê? Para reinar, para governar, para dirigir os homens na face da terra. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, este é o objetivo, este é o alvo do anticristo quando ele se manifestar aqui na terra. Ou seja, ele vai querer se assentar como Deus no templo de Deus, e ele vai querer e vai reivindicar essa adoração, não apenas das nações, mas também do próprio povo judeu, tá certo? Mas isso vai acontecer quando? Quando a igreja for arrebatada, quando a igreja estiver com o Senhor, porque o Senhor a poupará da ira vindoura, tá certo? Agora eu quero trazer aos irmãos e às irmãs um contexto que é muito importante. A Bíblia Sagrada fala lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 13,
Se você puder abrir a Bíblia, abra lá. Versículo 1, olha o que diz. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmias. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então, os irmãos, percebam que a primeira besta, ela sobe do mar. Essa primeira besta que sobe do mar aqui, ela fala da pessoa do anticristo, tá certo? Anticristo. Lembra que nós acreditamos e cremos em quem? Em Cristo. Quem é o Cristo? É o Messias, é o enviado de Deus para trazer salvação à humanidade. Agora, o anticristo é aquele que se opõe a Cristo. É aquele que se opõe à obra de Cristo. É aquele que se opõe às doutrinas de Cristo. Então você perceba que esse período de tribulação será um período em que o evangelho, o cristianismo, ele será combatido de forma o quê? Veemente, para que os homens não acreditem, não invoquem e não busquem e nem deem crédito à pessoa de Jesus Cristo. Mas ao contrário, acreditem no homem, creiam no homem, e esse homem é o próprio anticristo, que vai reivindicar essa adoração. Quando? Não no início da tribulação. E aí eu quero que você abra a Bíblia, porque uma das maiores armas de Satanás é a mentira, é o engano. E esse período, o período em que ele vai iniciar o seu governo na terra após o arrebatamento da igreja, será um período onde ele vai utilizar exatamente desse artifício ardiloso que é o engano e a mentira. Fazendo o quê? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Olha o que diz. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Virá como ladrão de noite, arrebatamento. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então perceba que quando o ladrão, figura do arrebatamento, Cristo vai levar a igreja de forma súbita, num rápido, num abrir e fechar de olhos. Quando a igreja sai, há a manifestação do governo do anticristo, porque ele vai precisar dar uma resposta a nível mundial para o desaparecimento de milhares e milhões de pessoas em todo o mundo. E nesse contexto de caos, nesse contexto de tormento que vai acometer os homens na face da terra de todas as nações, vai ser um momento propício para se firmar um pacto, uma aliança de paz e segurança para toda a humanidade. E esse contexto político de governo, de paz e segurança, ele tem um contexto em lapso de tempo curto. Quanto tempo durará esse contexto hegemônico de governo do anticristo com paz e segurança? 3 anos e meio. E o contexto diz que nesse período de 3 anos e meio haverá paz e segurança, ou seja, todos os conflitos que hoje se observa na região do Oriente Médio, na região da Caxemira, entre a Índia, entre o Paquistão, todo o contexto de rumor de guerra, seja de contexto político, seja no contexto civil ou religioso, todo esse contexto de rumor ele será aplacado nesse contexto político de governo do anticristo. Haverá o que nesse período? Paz e segurança. É como se houvesse uma harmonia mundial entre os povos, tribos e línguas e nações. Todo esse rumor hoje de passeatas, de reivindicações de direitos, brancos, negros,
isso aqui não vai ser aludido, não vai ser ventilado, não vai ser motivo de se levantar bandeira pleiteando esse tipo de direito, porque haverá uma harmonia nesse início do governo do anticristo. Agora o contexto diz que ele tem o objetivo de, primeiro, implantar paz e segurança a nível mundial, e ele será ajudado por alguém. De que forma que o anticristo ele vai conseguir firmar essa aliança de paz e segurança a nível mundial? Ele vai ter o auxílio de uma outra personagem, que é o quê? Que é a besta que sobe da terra. Lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 13. Vamos ver lá? Versículo de número 11, diz assim: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Meus irmãos, fazendo uma leitura e uma interpretação do versículo de número 11, perceba que uma besta que sobe aqui, a besta aqui, a figura, é uma personagem, é uma pessoa, não é um animal, mas é a figura de uma pessoa cujo sentimento, cujo a vontade, cujo as coisas interiores, ou seja, o planejamento dele interno, tem uma instigação, uma essência, uma inspiração, que o texto diz assim: e falava como dragão. Ele tem 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Lembra que Jesus é a figura do Cordeiro de Deus? Ou seja, essa besta aqui é um grande líder religioso, ou seja, é a religião predominante, que vai predominar no período do anticristo, no período da tribulação e da grande tribulação. Que religião é essa que tem 2 chifres? Chifre aqui fala de autoridade, chifre aqui fala de poder. Cordeiro aqui representa exatamente a figura do cristianismo, ou seja, essa falsa religião aqui é uma religião ecumênica, é uma mistura religiosa de filosofias, de doutrinas e religiões de todos os gostos que existem no mundo hoje em dia. Ou seja, esse poder, essa autoridade, essa religião terá um líder, e esse líder será essa besta. Besta essa que sobe da terra. E essa besta que sobe da terra, ela tem uma missão. Olha o que diz o versículo 12. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Ou seja, o objetivo desta religião é trazer um holofote sobre a figura da besta que sobe do mar, ou seja, o anticristo. Para quê? Para que ele seja adorado, para que ele seja reverenciado. Por que que ele é um anticristo? Porque ele é considerado também um Messias, ou seja, o Salvador do mundo. É aquele que vai trazer exatamente o que o mundo precisa. Porque o anticristo aparece no momento em que não há segurança, no momento em que não há paz, no momento em que há um caos. Ele aparece e ele traz paz e traz segurança. Logo, se esse homem consegue trazer todos esses elementos que são essenciais para a vivência e a harmonia do mundo, ele deve ser reverenciado e adorado. E é esse o papel da besta que sobe da terra, ou seja, jogar os holofotes sobre a besta que sobe do mar para que seja reverenciado e adorado. Olha o que diz: essa besta que sobe da terra, ela exerce o poder que recebeu do dragão. Poder esse tal de fazer sinais, de operar sinais e prodígios. Versículo 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Meus irmãos, versículo 14 diz: engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. O que isso significa? Significa que essa primeira besta, que é o anticristo, dentro desse contexto da tribulação, ele poderá sofrer um atentado. E poderá sofrer um atentado ao ponto de ter certamente uma certidão de óbito. E nesse contexto, essa outra besta vai simular e vai realizar um sinal miraculoso,
ao ponto de fazer com que a primeira besta falsamente simule uma ressurreição. Ou seja, por isso que é anticristo. Lembra que Jesus morreu e ressuscitou. O anticristo, ele vai simular a morte e vai ser simulado uma ressurreição. É por isso que ele é o anticristo. Ou seja, esses sinais de fazer cair fogo do céu vai chancelar, de certa forma, diante da visão de todos os homens, que a besta que sobe da terra é realmente uma pessoa divina. É uma pessoa que tem poder miraculoso, como se fosse o poder de Deus. Mas esse contexto de operação de sinais aqui tem a permissão de Deus, mas tem o objetivo de quê? De enganar os homens, tá certo? Então, vamos estar atento ao cumprimento da palavra. Nesse contexto aqui, a igreja não está. E louvado seja Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Por quê? Porque muitas pessoas, nesse contexto, assistindo a tais coisas, poderiam facilmente ser enganadas e ludibriadas. É por isso que você, meu irmão e minha irmã, que hoje está aqui, aguardando a vinda de Jesus para o arrebatamento, precisa estar percebido, precisa estar vigilante e precisa perseverar na presença do Senhor. Esse período aqui, período de tribulação e grande tribulação, o que nós vamos ter? Nós vamos ter da parte de Deus a abertura dos 7 selos. E aí eu quero que os irmãos e as irmãs abram a Bíblia comigo, no livro do Apocalipse, capítulo de número 6, versículo 1. Olha o que diz o texto. E havendo o cordeiro aberto os selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de grande trovão, vem e vê. E o que eles viram? O que é a abertura dos selos? O que significa a abertura dos selos? Lembra que esse período aqui da tribulação é chamado período da ira vindoura, ou da ira futura. É o período da assolação, é o período de angústia, é o período de aflição. Os primeiros 3 anos e meio foi período de paz e segurança. Mas agora imagine aqui que a gente agora já passou os primeiros 3 anos e meio. Agora o anticristo vai se revelar realmente quem ele é, no sentido de buscar receber a adoração de todos os homens. Porque nos primeiros 3 anos e meio, a besta que sobe da terra vai fazer com que os homens adorem o anticristo. Mas nem todos ainda vão adorar, principalmente o povo judeu. Mas ao final dos 3 anos e meio, ele vai profanar o templo erigido, o 3º templo em Jerusalém, e vai reivindicar, não apenas das demais nações que já fazem parte do seu confederado de nações, mas também o próprio povo judeu, para que também o adore, o reverencie como sendo o Messias, o Salvador. E nesse contexto o povo judeu não vai querer adorá-lo. E é exatamente aqui que começa uma grande perseguição ao remanescente da casa de Israel. E aí nós vamos observar que, a partir do capítulo 6 do livro do Apocalipse, até o capítulo 19 do livro do Apocalipse, o que eu tenho aqui? Eu não vejo mais a igreja nesse contexto. Por que eu não vejo? Porque a igreja não está aqui no período da tribulação e grande tribulação. Ele está nos céus com Cristo, passando pelo tribunal de Cristo e passando pelas bodas do Cordeiro. Mas enquanto a igreja está lá sendo galardoada e participando das bodas, quem estiver aqui na terra estará exatamente sofrendo e colhendo os julgamentos da parte de Deus, que começará com a abertura dos selos do livro ao qual somente Cristo foi digno de abrir. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 ao 17 fala: João viu um livro escrito por dentro e por fora, com 7 selos. Ninguém podia abrir tal livro. Jesus é o único digno de abrir o livro e desatar os selos. Com a abertura do primeiro selo, o que nós temos? Nós vamos ter 3 julgamentos. Quando o primeiro selo é aberto, o que vai surgir?
surgiu um cavalo branco com um cavaleiro. Capítulo 6, versículo 1 e 2. O que representa os cavalos? Os cavalos, eles representam o julgamento de Deus contra o pecado dos homens. Por que Deus vai derramar juízo sobre a terra? Deus está derramando o seu juízo sobre a terra por causa do pecado do homem. Porque o pecado subiu até as narinas de Deus e não há mais tempo a ser dado aos homens para se arrependerem. É por isso que a igreja foi tirada, é por isso que o Espírito Santo foi tirado. E o que Deus enviou nesse período aqui sobre a terra? A Bíblia diz que Deus, no período da tribulação, enviará o espírito do erro, para que eles não creiam mais na verdade. É por isso que nesse contexto aqui os homens aceitarão a marca da besta, a marca o número do seu nome, a marca do seu número e a sua marca na pele. Ou seja, são 3 sinais que a besta colocará sobre os homens na face da terra, chancelando aqueles que não mais poderão ou alcançarão a salvação em Cristo Jesus. O primeiro cavalo é um cavalo branco. E esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6, versículo 1 e 2, não é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele só aparece, por mais que ele venha no cavalo branco, ele aparece em Apocalipse capítulo 19. E aí os irmãos percebam que o anticristo, a besta que sobe do mar, é o anticristo. Ou seja, tudo aquilo que tem similaridade à pessoa de Cristo, ele vai tentar o quê? Imitar. Qual o objetivo dele? Ludibriar, enganar, seduzir, atrair os homens, fisgá-lo como um peixe em um anzol afiado para jamais soltá-lo, ou seja, ceifar as suas próprias vidas, tá certo? O segundo selo foi aberto, e o segundo selo é um cavaleiro, e esse cavalo é vermelho. Esse cavalo vermelho, ele representa a guerra. Guerra é sinônimo de quê? De sangue. É exatamente isso. O governo do anticristo, ele vai perseguir fiamente, ou seja, de forma cruel, todo aquele que se opuser ao seu governo, ao regime de governo. O governo que vai ser elegido e que vai ser conduzido pelo anticristo nesse período da tribulação será mais ou menos um sinônimo de uma ditadura, ou seja, eles vão impor à força uma lei marcial para que os homens reverenciem e adorem a pessoa do anticristo e o sirva. E se quiser participar da parte econômica, terá que receber a sua marca, o seu nome e o seu número, porque senão estarão excluídos dessa sociedade. E aquelas nações que se rebelarem, ele vai o quê? Empreender guerras. Por quê? Porque ele quer subjugar todos os homens debaixo do seu cetro de autoridade e poder. O terceiro selo aberto, ele fala de um cavalo preto. E esse cavalo preto, ele representa uma fome que há de vir sobre toda a humanidade. Já o quarto e o quinto selo, na abertura deles, nós temos o quê? Um cavalo amarelo, que simboliza a morte e o que acontecerá em decorrência dos flagelos. Aí eu tenho o quê? Eu tenho fome, eu tenho pestes, eu tenho terremotos. Olha quantas catástrofes estão sendo derramadas no período da grande tribulação. Já o quinto selo, nós temos o quê? Nós temos João tendo uma visão. Que visão é essa? A visão dos mártires que foram mortos durante o período do quê? Da grande tribulação. O que isso representa, meu irmão? Significa que aqueles que ficarem aqui no período da tribulação, se quiserem alcançar a sua salvação, se quiserem ser salvos, terão que confessar publicamente a sua fé, ao ponto de, se assim o fizerem, terem as suas vidas ceifadas, terem as suas vidas tiradas por esse regime, por esse governo. É por isso que você, meu irmão, você, minha irmã, tem que amar, tem que desejar, tem que anelar das entranhas do seu íntimo, lá do seu ser, a presença do Senhor, amar a vinda dele. Por quê? Porque ele deseja poupar, ele deseja dar livramento à igreja deste grande momento. Momento esse que a Bíblia chama de angústia
grande e grande aflição. A Bíblia Sagrada diz, Apocalipse 6, versículo 9 e 11, uma grande multidão. E quando perguntam de onde eles vêm, eles dizem assim: esses são os que vieram de grande tribulação. Ou seja, e o que eles estão fazendo debaixo do trono, debaixo do altar de Deus? Eles estão lá clamando. Por que eles estão clamando? Porque eles estão exatamente dentro de um contexto. As pessoas que vão morrendo no período da tribulação e grande tribulação, elas já vão para debaixo do altar de Deus se reunir para interceder, para orar, para pedir a Deus. O quê? Que Deus faça vingança, que Deus intervenha, que Deus haja em favor dos homens aqui na terra que mantêm e retêm a sua fé íntegra e que estão sendo perseguidos por esse governo do anticristo, pela oposição do falso profeta e pela operação de Satanás neste contexto de tempo. Eles estão pedindo a Deus para que faça justiça. O sexto selo e o sétimo selo, nós vemos um grande tremor de terra. Também vemos um eclipse solar. Vemos a lua ficar vermelha. As estrelas estão caindo, ou seja, meteoros estão se chocando sobre a terra. O espaço sideral está se mudando. Os montes e as ilhas estão sendo arrasados. Os governantes da terra e os poderosos estão se abalando, estão abalados, com receio, com medo do que vai acontecer. E eles sabem exatamente o que os espera. O que os esperam? Exatamente o momento exato em que o Cordeiro derramará da sua ira sobre todos os homens na face da terra. Quando o sétimo selo ele for aberto, o mundo já estará na segunda metade da tribulação. Todos esses primeiros 6 selos aqui, eles fazem referência à primeira parte da tribulação. E agora, com a abertura do sétimo selo, nós temos o quê? Nós temos um outro contexto de julgamento. Um julgamento que será mais intensificado. Quando esse sétimo selo for aberto, o que nós temos? Nós temos 7 anjos que irão tocar o quê? 7 trombetas. E mais 7 acontecimentos terríveis vão acontecer sobre a terra, tipificados pelas trombetas que está lá. Apocalipse capítulo 8, versículo de número 11. De forma resumida, eu vou dar alguns acontecimentos que virão neste período. Capítulo 8 de Apocalipse é o capítulo 11, capítulo 15 é o capítulo 16. Porque eu tenho 7 selos, eu tenho 7 trombetas, e eu tenho também 7 taças da ira de Deus e 3 ais. Meus irmãos, olha quantos juízos da parte de Deus virá sobre os homens na terra. E aí eu quero te fazer uma pergunta: onde é que você quer estar neste momento? Você deseja estar com Cristo, ou você deseja estar aqui com o anticristo neste período? Meu irmão, oxalá todos aqueles que estão hoje dentro das congregações, dentro das igrejas, anelassem pela vinda do Senhor, pelo arrebatamento, pela manifestação do Filho de Deus, no sentido de trazer esse grande livramento. E eu quero dizer para você, você tem que estar preparado. A tua fé tem que estar com uma fé viva, genuína. A tua esperança precisa ser uma viva esperança. Você tem que estar vivendo uma vida de santificação e honra na presença do Senhor. O seu vaso tem que ser um vaso de honra para uso, um vaso idôneo para a glória de Deus. Você tem que ser alguém cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, cheio do amor de Deus no seu coração. Meu irmão, é preciso a igreja estar despertada, de pé neste momento, para a vinda do Filho do Homem, para a vinda do Senhor Jesus. Porque Ele deseja nos poupar deste momento de tribulação e grande tribulação. Falei dos 7 selos. Agora, com a abertura do 7º selo, eu tenho uma segunda onda de juízos da parte de Deus, que virá com as 7 trombetas. Apocalipse capítulo 8 ao capítulo 11. O
O que vai acontecer? São acontecimentos catastróficos, fenômenos da natureza. Deus estará julgando e trazendo juízo sobre a natureza. Vai abalar céu e vai abalar terra e vai abalar o mar. E aonde é que você deseja estar? O que vai acontecer? Com as 7 trombetas sendo tocadas, a vegetação da terra será queimada. Os mares serão atingidos por mortandade dos peixes. Rios e fontes de água serão prejudicados, ou seja, o abastecimento, a água potável que hoje já é escassa, se tornará mais escassa ainda nesse período. O espaço sideral, lá em cima, o céu, ele será abalado. O sol, a lua, as estrelas serão tocadas pelo Senhor. Demônios e anjos terríveis nesse período aqui serão soltos, Apocalipse capítulo 9, e vão atormentar os homens na face da terra. A Bíblia fala que vai ser solto 4 grandes anjos que estão presos no poço do abismo, que são mais poderosos do que o diabo, no sentido de danificar e de prejudicar os homens. Serão soltos mais de 200 milhões de demônios que terão poder para afligir os homens na terra. E a Bíblia diz que nesse contexto os homens vão procurar a morte durante o período de 5 meses e não vão alcançar a morte. Meu irmão, olha quanto grande é essa aflição que haverá sobre a humanidade na face da terra. A 1/3 parte dos homens, olha, hoje eu estou chegando na casa de 9 bilhões, a 1/3 parte dos homens, ela vai ser o que? Dizimada da face da terra com esses acontecimentos, por causa das catástrofes e dos juízos que Deus derramará por causa do pecado dos homens. Mas os homens, ao invés de se arrependerem, o que vão fazer? Vão continuar blasfemando contra o Criador. As 7 taças da ira de Deus representam as últimas pragas e os últimos juízos de Deus sobre a humanidade. Olha o que diz, livro de Salmos, capítulo 9, versículo de número 17. Eu quero ler com você, meu irmão. Livro de Salmos, capítulo 9, versículo de número 17. Olha o que diz o texto. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Não existe um justo sequer na face da terra que sempre faça o bem e não peque. Se houvesse um homem justo na face da terra, Deus seria mentiroso. Agora eu quero dizer aos homens, quero dizer a você que não crê na Bíblia, que não acredita na palavra. O pecado existe. E o salário do pecado é a morte. E o que afasta o homem de Deus é o pecado. Mas Jesus morreu para dar vida aos homens. Jesus morreu e se fez pecado por nós, para nos livrar da ira vindoura, para nos livrar do inferno, para nos livrar do juízo final, para nos livrar do lago de fogo e enxofre. Se você acreditar na palavra de Deus e nas promessas de Deus, você receberá o favor, a graça de Deus. E recebendo o favor e a graça de Deus, você receberá a fé, a esperança, o amor no teu coração. Para quê? Para que você esteja pronto e preparado para o grande dia do arrebatamento, aonde você será confortado e consolado por Deus. Mas aqueles que não crerem e aqui permanecerem terão que suportar os julgamentos da parte do Senhor. 7 anjos são encarregados de derramar os juízos terríveis sobre os homens que rejeitaram a Cristo. Se você rejeita Cristo hoje, a igreja é arrebatada hoje, você fica para a tribulação. Se você não aceita Jesus hoje e você ficar para a tribulação, você vai ter que suportar os julgamentos de Deus sobre a humanidade. Além disso, você estará sendo governado e dirigido por um homem que recebeu a autoridade e poder de Satanás. Tanto o anticristo quanto o falso profeta receberão poder do diabo e receberão esse poder para governar nesse contexto de tempo. Mas louvado seja Deus que a igreja será
poupada deste momento. Meu irmão, minha irmã, a tribulação e grande tribulação, ela tem data para começar. Ela vai se iniciar com o arrebatamento da igreja. Ela tem uma pausa no sentido de perseguição para os judeus, porque nos 3 primeiros anos e meio não haverá perseguição para os judeus. Mas nos últimos 3 anos e meio, além da perseguição contra os judeus, haverá um derramamento sagaz, de forma volumosa, dos juízos de Deus. 7 selos, 7 trombetas e os 7 cálices da ira de Deus. E os 3 ais. Todos esses juízos é para que o homem se arrependa. Arrependa-se e invoque o nome do Senhor para ser salvo. Se assim o homem fizer, estará com aquela multidão que foi morta, mas alcançou a salvação. Mas se não aceitar a Cristo, ainda que seja no período da tribulação, certamente receberá a marca da besta. E assim o fazendo, estará selando de uma vez por todo a sua morte eterna e a sua perdição eterna. Oxalá você venha dar crédito hoje ao Evangelho. Venha receber Jesus hoje como Senhor e Salvador, porque Jesus, ele nos livra da ira vindoura. Eu quero encerrar esse vídeo hoje aqui e depois nós vamos dar continuidade a um segundo vídeo com a segunda parte da tribulação e grande tribulação, onde nós vamos entrar de forma mais detalhada nos juízos, que faltou falar sobre as 7 trombetas, os 7 cálices da ira, os 3 ais, e falar um pouco mais acerca da pessoa do anticristo, as suas características, tá certo? Meus irmãos e minhas irmãs, se você gostou desse vídeo, compartilhe, faça os seus comentários, dê lá o seu joinha e nos ajude a propagar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã, e continue nos acompanhando nesse canal, para que a sua fé seja avivada e a sua esperança seja uma viva esperança. Oxalá e ora vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando. Acredite nisso. Não virá de forma visível, mas invisível para a igreja. Mais visível virá para o povo judeu. Mas nós esperamos ele nessa vinda bendita e gloriosa do arrebatamento de forma invisível. E glória a Deus pela sua palavra. Quero orar com você. Senhor Deus, abençoai cada irmão e irmã, os teus filhos e filhas que conosco têm acompanhado a palavra, a ministração e a pregação do teu Evangelho. Dai a cada um dos teus filhos e filhas uma fé viva e genuína e uma viva esperança. Dai a este homem e a esta mulher a fé para a salvação, para que ele busque o Senhor enquanto se pode achar e invoque o teu nome enquanto o Senhor está perto. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê uma semana de vitória. Que o Senhor abençoe você e sua família e te guarde, em nome de Jesus. E até a próxima Palavra de Vida. Deus abençoe.